Boa tarde a todos. Hoje, nesse dia maravilhoso, dia 8/8 de 2025, uma live especial do Dia dos Pais. Esse que vos fala é o seu amigo de sempre, Francisco Moreira, corretor de imóveis de coração de carteirinha. Estou falando aqui em nome da Constrói Incorporadora. E hoje nós temos dois convidados especiais, mais que especiais, nesse podcast, nessa live leve do Dia dos Pais. Estou com o meu coração aqui alegre, porque eu estou com pessoas maravilhosas. Aqui do meu lado esquerdo é o nosso diretor Neto Cunha e também o vereador de Iranduba, né? O nosso querido amigo Bruno Lima, que também é presidente da Câmara de Vereadores de Iranduba. Eu quero já apresentar aqui eles, passar aqui para o nosso diretor também de vendas, que é o Neto Cunha, vai dar a sua palavra inicial, sua apresentação. Está com você, meu amigo Neto. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui hoje participando dessa live maravilhosa do Dia dos Pais. E participar da Constrói Incorporadora, né? E estar participando dessa live. E é isso aí, né, Francisco? Legal. Com certeza a gente vai estar falando sobre vários assuntos, pessoal, concernente ao papel do pai na sociedade, né? E como a Constrói Incorporadora trouxe realmente inovações, fazendo com que vários pais de família tenham realizado o seu sonho. E por falar em sonho, está um camarada aqui também especial nessa tarde, conosco, que é o meu amigo Bruno Lima. Está com você, Bruno Lima. Dá a sua palavra inicial, a sua apresentação nessa tarde. Boa tarde, meu amigo e minha amiga. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Lima. E hoje estou como vereador do município de Iranduba. Para quem não me conhece, eu sou pai de família, tenho 3 filhos lindos e maravilhosos. E meu amigo Francisco aqui, eu quero agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, tá? Quero deixar um forte abraço para todo o povo da Constrói, que Deus nos abençoe. Gente, maravilha. Falar de legado, falar de pai é maravilhoso. Isso é prazeroso, meus amigos. A Constrói é uma empresa familiar. Em nome da Constrói, quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso diretor master, né, que é o senhor Gilson Cunha, e assim cumprimentar todos os funcionários, colaboradores da Constrói, também a minha parceira na coordenação de venda, na direção, que é a Mariane Vilela, o Gilson Filho, né? E também um que faz parte também da família, Bruno, que é o nosso amigo aqui, Neto. E hoje nós vamos falar de algo maravilhoso, que é falar de pai. Porque nós sabemos que pai é aquele que ama, é aquele que educa, é aquele que traz ali conhecimento, que agrega valor para a nossa vida, que vai ficar marcado para o resto da nossa vida. A gente sabe que pai, o papel do pai na sociedade é muito importante. Já tem um ditado que diz que quando a família vai bem, a sociedade vai bem. Então, você que está ouvindo essa live aí, nessa tarde, quando a família vai bem, tudo vai bem. É uma realidade. Então, eu quero passar aqui para o nosso amigo diretor de vendas, né, o Neto Cunha. É uma pergunta simples. Vai ser um podcast livre, assim, leve mesmo, né? Maravilhoso essa tarde. Neto, você como é uma pessoa que hoje você é um pai de família, eu sei disso, né? Também tem sua filhinha, a Antonella. E você também hoje é uma pessoa que você hoje tem um cargo dentro da empresa da Constrói Incorporadora. Sabemos que você hoje faz parte da direção de vendas da Constrói Incorporadora. Mas eu gostaria que você compartilhasse nessa tarde com a gente qual a experiência que você teve com o seu pai, que é o senhor Gilson Cunha, né? Que é o fundador, que é, como diz, o CEO, né, da Constrói Incorporadora. Qual uma experiência? Pode falar do teu coração, assim, quando você era criança, que o ensinamento que o seu pai te trouxe, e dentre os vários ensinamentos, né, Bruno Lima, que a gente aprende ao longo dos anos com nossos pais, né, que você tem para compartilhar conosco nessa tarde. Uma experiência que foi muito marcante na minha vida, Francisco. Meu pai foi quando ele saiu de Minas com os 3 barrigudinhos, né, para vir desbravar a Amazônia. Sim. E veio ele com essa carga, mais minha mãe, para desbravar a Amazônia. E eu lembro dos murros em ponta de faca que ele deu durante 10 anos aqui na Amazônia, sabe? Sim. Sofrendo, trabalhando. E mais uma coisa também que me marcou muito foi quando ele vendeu um Vectra verde que ele tinha, um bonito, um sedã, rapaz. Que eu e meu irmão chorava pelo não vender o Vectra, mas tinha que vender para pagar conta de energia lá na cerâmica. E então eu lembro sempre do empenho do meu pai, da força que ele tinha, né, para trabalhar, para correr atrás, da fé também. E foi uns pontos que marcou muito na minha vida, foi isso aí.
Mas ele é um guerreiro, então sempre... Tem outros vários, né? Mas é um dos que eu lembro mais, assim, de quando eu era pequeno ainda. Correto, isso é maravilhoso. E o seu Gilson, meu amigo Bruno, é uma pessoa realmente de garra. É um homem que... Ele manda mensagem para mim 5 horas da manhã, pra você ter uma ideia. O homem acorda de madrugada, é 5, ele fala... Francisco, ele me chama, Chico, eu já estou acordado, estou fazendo caminhada aqui no meu condomínio, onde eu moro, já estou fazendo caminhada. Ele é uma pessoa, assim, elétrico. A eletricidade dele parece que não para. E é uma pessoa muito positiva, que é o pai aqui do nosso diretor, Neto Cunha, né? É um homem, seu Gilson Cunha é uma pessoa guerreira. Acorda de madrugada, ele se preocupa com os mínimos detalhes, é aquela pessoa detalhista também. E um homem de palavra, né? Que promete... e cumpre aquilo que ele fala. Isso é maravilhoso, né, Bruno Lima? Mas, Bruno, você, meu amigo, você também, que eu sei que você, com certeza, quando a gente fala de pai, a gente fala ali daquela pessoa maravilhosa, pessoa que nos trata com tanto amor, né? E eu conheço teu pai, um amigo, inclusive um grande desportista, diga-se de passagem, aqui do nosso estado do Amazonas, é um representante nato. Ele até manda o link para mim, Francisco, eu vou estar representando no campeonato da AFIA, eu vou jogar com os ex-profissionais do Amazonas e do Brasil, e do mundo. Ele já foi para Espanha, já foi para Portugal, vários lugares aí dos países afora. E ele, no último campeonato, eu vi que ele foi um do destaque, foi realmente uma pessoa humilde, diga-se de passagem. Hoje no Iranduba, se perguntar, quem é o Josinaldo? Jogador de futebol, todo mundo sabe. Qual a experiência que marcou o Bruno Lima? Não, Bruno Lima, vamos tirar hoje aquela capa de vereador. O Bruno Lima, pessoa. Eu sei que você é um homem do coração realmente aberto. Uma das experiências que marcou a tua vida, juntamente com o teu papai. Primeiro que eu vou resumir, Francisco, o meu pai em uma palavra, né? O seu José é amor. Um cara que ama o próximo, né? Como se estivesse amando a si mesmo. E uma coisa que marcou a minha vida com meu pai foi quando uma vez nós morávamos já onde a gente reside agora, lá no ramal do Areal. Eu lembro que uma vez o papai fritou algumas salsichas pra gente, né? Deu pra gente se alimentar com algumas salsichas com a farofa. E depois que nós nos alimentamos, que nós fomos deitar para dormir, eu sou o mais velho da família. E aí eu vi meu pai ir fritar mamão frito, né, para ele comer. Então ele deu a salsicha para a gente comer, que era o que tinha naquele dia, e foi fritar mamão para ele se alimentar. Então você vê, tamanho é o amor de um pai para seus filhos. E aquilo ali ficou marcado na minha vida até hoje. Todos os ensinamentos, a educação que o meu pai nos deu, né, nos deixou muito marcado. E até hoje, Francisco, até hoje, todo mundo já é formado, todo mundo tem sua família, pai de família, mas até hoje o nosso pai, ele nos reúne uma vez ou outra por mês para ir lá e conversar e ensinar, né, o que é certo, o que é errado, quais são os princípios e quais são os valores. Então, meu pai é uma pessoa muito amorosa, você sabe muito bem disso, que é o cara que dá aquilo que tiver para ajudar o próximo. Então, o que eu resumo meu pai em uma palavra é amor. Verdade. E interessante você falar assim, a gente fica até emocionado, porque às vezes quando a gente chega em alguma posição social, como hoje você está um representante do povo, né? Hoje você está num cargo que você fala aquilo que a sociedade queria falar. Hoje, ou seja, o Bruno Lima hoje ele é a voz do cidadão da grande Manaus, que nós falamos hoje, que é Iranduba, né? Que é a grande Iranduba, a gente fala Nova Manaus, né? Hoje, praticamente, que Iranduba hoje se tornou a grande Manaus, né? Então, essa que é a realidade. E você trazendo isso, você mostra a humildade, né? Às vezes a pessoa vê aquele momento que você está vivendo, mas não sabe lá do seu passado. Como diz, tem uma música que diz, né, que as pessoas conhecem o nosso momento, mas às vezes não conhecem a história, né? Então, nesse dia, realmente, agora, nessa Semana dos Pais, né? Nessa live do Dia dos Pais, eu fiquei emocionado com a tua história, né? E ver que realmente todos nós temos experiência, né? Eu lembro que eu tive pouca experiência com meu pai também era um homem muito trabalhador, né? Uma das coisas que meu pai falava é que todo trabalho era digno. Todo trabalho é digno, né? E digno é o homem que trabalha, mesmo que acorda de manhã e consegue ter alguma coisa na vida honestamente. Sempre meu pai ensinou para mim, meu filho, todo trabalho é digno. Então, a gente trabalhamos como vendedor de picolé, já trabalhamos na roça, né? Lá no estado de Rondônia, plantando arroz, feijão,
cuidando de gado, né? Então, de vários tipos de trabalho a gente já fez. Hoje nós estamos aqui trabalhando, né, na incorporadora, na Constrói, mas lá atrás nós tivemos um ensinamento dos nossos pais, né? Dar valor às pequenas coisas. Exato. Dar valor às coisas pequenas. E essa história sua é uma história maravilhosa, inspiradora até, e que com certeza, você que vai ver essa live no nosso Instagram da Constrói, está vendo aqui uma pessoa que é um ser humano. É um ser humano como outro qualquer. E às vezes a pessoa pensa assim, não, é um vereador e tal, mas a pessoa conhece o Bruno Lima agora. Mas e lá a história do passado, né? É. E o seu pai, eu vejo que é uma pessoa, o seu Josi, conhecido como seu Josi, né? Rapaz, eu admiro o físico dele, o homem corre demais, né? Vai fazer Bruno? 60 anos já. Olha Nem aí. parece que tem. Neto, o homem nem parece. Não parece, não? Parece não. E é bom de bola até hoje? É bom de bola e é tudo corpo assim do seu Gilson, Ele- praticamente. Aham. O Gilson O homem é, joga, também o homem é joga que é uma- estilo atleta, é o corpo do seu Gilson. Sim. Meu pai tava mais gordinho, agora deu uma emagrecida. Eu vi, eu passei lá na Constrói, ele tá mais light. ele. Monjaro tá salvando todo mundo. É verdade. Rapaz, Neto, Ah. assim, a gente vê que todo empresário, o empresário de sucesso, como hoje é o seu Gilson Cunha, né? Que é o nosso diretor da Constrói, que é seu pai, né? Um homem honrado, né? No município, não só no município de Iranduba, mas ele ganhou também, ganhou lá no Iranduba um título, né? De cidadão irandubense, título honorário, não é isso, amigo Bruno Lima? Que foi, inclusive, o nosso nobre vereador aqui, Bruno Lima, juntamente com o Disney Cunha, né? Que deu essa honraria para o nosso diretor Márcio da Constrói Incorporadora. Também no Amazonas e a nível nacional, o seu pai, ele é um homem assim que ele é reconhecido nacionalmente, porque ganhou, né? Recente também um título, né? Um título também de comendador. Olha que honraria, a maior honraria que tem lá lá em Brasília, ele recebeu representando o nosso Amazonas, representando também aqui o nosso Iranduba. E a gente sabe que todo empresário, ô Neto, como seu pai é um empresário de sucesso, o tempo é corrido. Agenda super lotada e aquela correria do dia a dia, mas sempre eu sei que ele é um pai presente. É um pai presente. O seu pai é um pai presente, né? E quando lançou, Bruno Lima, e daqui a pouco eu quero ouvir de você também, do senhor também. Quando lançou o Residencial Amazonas 1, que na época até então, Bruno, a gente sabe que o nosso município de Iranduba, ele teve eu vi até o Robson Adriel falando na outra live passada, que nós tivemos ali duas histórias. Uma história antes da ponte E pós-ponte. e pós-ponte. E eu já ouvi vários relatos dos amigos, até lá mesmo de Iranduba. Eu também sou irandubense, que moro lá também já há 11 anos no Iranduba. Vai para 11 anos. Claro que vocês são muito mais tempo do que eu, mas eu também já me considero um irandubense, né? Tem minha filha de lá também agora, minha filha tem 5 anos, irandubense também. Então, assim, eu cheguei aqui e o Iranduba me abraçou. Me abraçou e eu abracei o Iranduba também e fizemos ali um casamento, né? Então, assim, eu vi vários relatos, as pessoas falar da dificuldade que era na época que não tinha ponte. Se você queria fazer uma faculdade, tinha que atravessar de balsa, horas e horas esperando, não era assim? Era aquela dificuldade, não era... Então, quem enfrentou realmente, igual o Grupo Constrói enfrentou, antes da ponte, foi muitos e muitos desafios. E tinha um sonho. Então, o Gilson Cunha, a Constrói, ele tinha ali um objetivo arquitetado de transformar o município de Iranduba. E o primeiro empreendimento que a Constrói Incorporadora lançou foi justamente perto da sua casa ali, que é o Residencial Amazonas 1, da Constrói Incorporadora. Um bairro totalmente planejado, completo, com toda a infraestrutura completa, de asfalto, água potável, energia elétrica, né, praça de convivência. E nós temos hoje campo de futebol sintético lá. Em frente nós temos restaurante. Então é um bairro hoje... E temos um polo de saúde lá também. Polo de saúde também, diga-se de passagem. Mas eu quero ouvir de você, Neto. Você nessa época, eu acredito que hoje você está com 25 anos, na época você era bem mais jovem ainda, um adolescente. Mas na tua memória, quando você olha hoje o Residencial Amazonas 1, e você lembrando lá do passado, que era na época uma fazenda, era apenas uma chácara. Qual na tua memória, o que você traz, vendo hoje os pais de família, né, os pais de família que moravam de aluguel, não tinha muitas pessoas moravam de aluguel, outros moravam em Manaus e tinham um sonho de morar no Iranduba, né, de morar na nossa cidade maravilhosa, mas não tinha oportunidade de comprar um lote parcelado com facilidade. E a Constrói trouxe isso para o cidadão, não só de Iranduba, mas de Manaus e região. E como você vê as casas hoje, Neto, o sonho sendo realizado, qual a memória que você traz dessa época, meu amigo? Ô Francisco, eu costumo dizer que a Constrói ela não só vende lote, ela também entrega oportunidade.
Hoje a gente vê ali, quando eu era pequeno, né? Meu pai me falou um dia, falou, filho, isso aqui ainda vai ser um bairro de uma cidade ainda, vai ter tantas casas, tantas coisas. E eu pensava assim, que nada, aqui nesse mato não vai ter não. Não acreditava, que eu não tinha aquela visão que ele tinha ainda, né? Até hoje eu ainda não tenho a visão dele, porque o velho é sagaz. Então, eu via aquela fazenda e eu imaginava assim, não, aqui é meio difícil. E hoje vendo o que virou, né? O tanto de casa, o tanto de coisa que tem lá hoje, é muito gratificante. Você vê que muitos colaboradores nossos também moram no Residencial Amazonas 1, tem sua família lá. E a Constrói está aperfeiçoando, né? Cada vez mais. E é muito gratificante, não é? Verdade. Hoje a gente, meu amigo Bruno, quando nós andamos hoje no Iranduba, a realidade hoje da nossa grande Manaus, podemos falar grande Manaus, que é o nosso querido Iranduba, a realidade é totalmente diferente. Você vê que depois que lançamos, né, que a Constrói lançou, o Residencial Amazonas 1 deu uma explosão de crescimento na parte urbana do nosso município de Iranduba. O que você tem a dizer, o que marcou, o que você vê aquele movimento que antes não tinha, Bruno, e hoje você já falou, hoje o Residencial Amazonas 1, nós temos até posto de saúde, né? Posto de saúde para dar atendimento para a população do bairro. O que você tem a dizer, meu querido amigo? Primeiro, Francisco, que quando se tem esses loteamentos planejados, quem ganha é a nossa cidade de Iranduba, né? Até porque a gente vai ter uma infraestrutura de qualidade. A gente vai ter o asfalto, saneamento básico, iluminação, água, tudo sendo entregue para a população da melhor maneira possível. E quando você vem falando do Residencial Amazonas 1, eu posso bater no peito e dizer de perto que eu vi tudo aquilo ali ser construído. Primeiro que ali realmente era uma fazenda. E eu moro até hoje ali por trás do Residencial Amazonas 1, né? E naquela fazenda, papai, na época nós éramos fazendeiros, nós tínhamos 30 cabeças de gado, mas nós éramos fazendeiros. E aí nós conduzíamos, né, na época da cheia, né, nós morávamos ali da Paciência, então quando chegava na época da cheia, nós trazíamos para terra firme e aquela fazenda nós utilizávamos, né, a pastagem, era cedida para a gente utilizar a pastagem. Certo tempo, o seu Gilson foi e comprou aquelas terras e fez um loteamento. Então, eu vi desde o início, desde as máquinas trabalhando ali, desde o zero, né, o desenvolvimento do primeiro loteamento que foi, né, planejado para dentro do nosso município de Iranduba. Hoje, a nossa cidade é uma outra realidade, né? Hoje, a questão de loteamentos, ele tomou conta, né? Então, hoje o Iranduba, ele cresceu a passos largos. No entanto, a gente vê todo esse crescimento como favorece para a nossa população. A questão de mais repasse ainda para o nosso município, que aí desta forma é transmitido, né, novamente esse repasse de melhorias para a população. Hoje a gente vê todos os nossos bairros do município, praticamente todos asfaltados, né, as comunidades sendo asfaltadas, iluminação pública de qualidade. Então, tudo isso aí traz de melhoria para dentro da nossa população. Mas, para nós chegarmos onde estamos hoje, foi preciso uma pessoa visionária chegar lá e vou implantar aqui. Então, nós, enquanto irandubense, eu que sou nascido e criado, eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e a seu Gilson e toda a sua família por estarem investindo dentro do nosso município. Com certeza. E a geração também, Bruno Lima e Neto Cunha, a geração de emprego e renda. Emprego e renda. Porque nós vemos que quando surge um bairro planejado, aí já surge o emprego, o trabalho, diretamente para os construtores de casa, que são os pedreiros, né? Que são ali os carpinteiros, são as pessoas que trabalham na área da construção civil, que começa a fomentar o comércio, né? Nós vemos ali os materiais de construção, as pessoas que entregam alimentação, porque também os trabalhadores estão lá na construção, alguém vai fornecer as marmitas, vai fornecer alimento. Nós vemos que a concessionária de energia vai ter mais clientes, porque, né, o bairro planejado tem energia elétrica, então as pessoas vão estar mais IPTU, como o senhor falou. Então isso é maravilhoso. Então nós vemos que é uma explosão de crescimento, de coisa boa para o nosso município. Então você que está ligado aí no Instagram do Facebook, agora da Constrói, fique ligado. Nós estamos agora, amigo Bruno Lima e Neto Cunha, nós estamos passando agora, inclusive, então, a Constrói, o Grupo Cunha é um grupo muito grande, porém a Constrói Incorporadora, ela está completando agora esse ano 15 anos de aniversário. E na comemoração desses 15 anos, amigo Bruno Lima e Neto, olha que maravilha que a Constrói está fazendo. Ela está oferecendo 15 parcelas gratuitas,
15 parcelas gratuitas na aquisição de um dos lotes da Constrói Incorporadora, valendo para qualquer empreendimento. Nós estamos falando aqui do Residencial Amazonas 1. Mas nós temos hoje, vou falar o primeiro aqui, você fala o segundo, amigo Neto. Nós temos o Residencial Amazonas 1, qual é o outro? Residencial Amazonas 2. Nós temos o Mansões de Açutuba, qual é o outro que nós temos? Os Lacos Residência. O Lacos Residência, nós temos o Condomínio Terra Amazônia. O Telos. Residencial Telos também. Telos. Então, gente, olha que maravilha, Bruno. Isso nós falamos Manaus, né? Tudo na região da Grande Manaus. Atravessou a ponte de Rio Negro, nós temos esse maravilha. Então, assim, nesse feirão de lotes, o cliente vai ganhar 15 parcelas do financiamento, não é sorteio. Comprou, ganhou 15 parcelas. Ele vai ter 50% de desconto, valendo até domingo, agora, Dia dos Pais. 50% de desconto na entrada à vista. Olha que maravilha. Comprou, ganhou 50% de desconto na entrada à vista e mais 15 parcelas do financiamento. Não é sorteio. É onde eu falei que a Constrói entrega a oportunidade, né? É uma oportunidade. É um presente antecipado para o Dia dos Pais. Presente antecipado, essa é a palavra, Bruno Lima. Presente antecipado do Dia dos Pais. Agora nós vemos aqui, eu quero fazer uma perguntinha aqui para o meu amigo Neto, que o Neto é nosso diretor hoje, o amigo Bruno. Ele é o nosso diretor de vendas também. É um dos sócios proprietários, claro, filho do seu Gilson Cunha, e também hoje ele é um diretor de vendas. Tem compromisso também de acordar de madrugada e partir para a batalha, partir para a luta. Mas só que é um rapaz jovem de 25 anos apenas, mas também já é um senhor pai de família, porque tem a sua filha, a sua esposa. O que você tem a dizer nessa nova rotina, nova experiência que você está tendo como pai de família, meu amigo Neto Cunha? Francisco, é meio que inexplicável, né? Eu lembro quando antigamente eu perguntava sobre filhas, falava as coisas, falava, nem deve ser isso tudo não. Mas depois que seu filho nasce, é um amor fora do normal e a gente acaba ficando mais experiente e também trazendo para a parte profissional, o que a paciência também, a empatia, né? De saber se colocar no lugar do outro. Como você se colocando no lugar do filho para estar sabendo escutar ele, sabendo entender. E isso a gente acaba também aprendendo para trazer para o lado profissional. Porque um líder, ele tem que saber também ver o lado do colaborador, né? Para poder ensinar, ajudar. Então, isso é muito importante. E eu, como pai de primeira viagem e recente também, né? Está com 3 meses. Mas vou aprendendo cada vez mais, cada dia mais. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. E compromisso, né? Uma das coisas é o compromisso, como diz o ditado, né? Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa, quer ter, né, terreno, quer ter imóveis e deixar legado para os filhos, né? Bruno Lima, você também, que eu sei que você é papai, a sua experiência para dividir a rotina do parlamentar e não deixar aquele legado também de pai, deixar de ensinar, deixar de educar, de ser amoroso, acompanhar a rotina dos filhos. Como tem sido para o senhor esses últimos anos? Bem, nos últimos anos não tem sido tão apertado, né? Porque fica próximo, né? A Câmara fica próximo da minha casa, e dentro do próprio município, então não fica muito ruim. Eu consigo levar meus filhos para a escola e consigo também fazer uma refeição, pelo menos uma diariamente com os meus filhos. E é isso, estar presente, aproveitar os momentos mais importantes com os nossos filhos, que é justamente na base, quando nós estamos trabalhando os princípios e os valores, né, onde a gente está começando a formar o caráter dos nossos filhos, que é justamente dos 4 anos de idade até os 12 anos. Então, eu estou tendo esse privilégio de estar próximo dos meus filhos. E, Francisco, até dizer que quem me conhece sabe que desde criança sempre o meu sonho foi ser pai. Eu tive uma vontade na escola, quando eu falava, meu maior sonho era ser pai. E até interessante que eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, Rayane, a qual eu amo muito, mando até um beijo para ela. E comecei a namorar com ela depois de 3 anos, quando ela engravidou, nós namorávamos escondido, quando ela engravidou, e aí a faculdade já sabia, o Iranduba todo sabia, porque eu já falava para as pessoas, né? Para uma família, eu estava na maior alegria do mundo, que é ser pai. E ela com medo, e eu querendo contar pro pai dela, vamos contar pro teu pai, que tu, Aquele que tu vai ser, ela não queria, até aquelas histórias do interior. Até que
a minha sogra descobriu, aí veio a confusão. Aí fecharam o comércio, aquela discussão daqui, discute dali, aí não, ela vai... Graças a Deus que depois... Sentei em uma mesa, assim, de frente com meu sogro e disse, não... Agora é a hora. Ela vai casar comigo, eu vou levar ela hoje. Aí ele, não é assim que funcionam as coisas, não. Eu digo, não, se eu deixar aqui, o senhor vai bater nela, ela vai comigo hoje. E eu vou casar com ela. E aí discute daqui, discute dali. Resumindo, eu levei minha esposa, né, para casa no mesmo dia, e no outro dia a gente foi no cartório e demos entrada no casamento. E hoje eu vou completar 16 anos com a minha esposa, né? Parabéns. Tenho 3 filhos. E eu sempre ensino meus filhos que ser pai, ele tem que amar e estar presente. Nós, pai, nós somos os espelhos dos nossos filhos, entendeu? Nós somos, nossos filhos, eles são o nosso reflexo. Verdade. Então, nós temos que ensinar aos nossos filhos. E de que maneira? Mostrando, né? Sendo exemplo. Verdade. Então, eu como pai, eu tenho que ser exemplo dos meus filhos. Eu tenho meu pai como exemplo de amar, de educar, de ensinar, de estar presente com os filhos, de aproveitar os momentos bons de família. Então, esse que é um dos maiores legados que eu levo para o meu filho hoje. E hoje meu filho está indo nesse mesmo princípio, graças a Deus, né? De amar, de cuidar, de estar presente da família. Graças a Deus. Uma das experiências que eu também posso falar, eu tenho 2 filhas também. Tem a minha esposa, a Elane, que está aí. Uma filha de 14 anos, né? Tenho 2 meninas. E uma de 5 anos que é amazonense, que nasceu aqui no Amazonas. Uma é de rondonense e outra é amazonense. E esse mês agora de agosto, estou completando 19 anos. 19 anos de casado, né? Com a minha esposa. Eu sempre falo para ela que ela tem sido uma guerreira, né? Tem sido uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa que tem me aturado, suportado, que não é fácil. A gente, uma das coisas que eu vejo mais difícil é a pessoa falar de si própria, né? Mas assim, quando você, para falar de você, de mim, é bom você falar dos defeitos, porque a qualidade as pessoas têm que achar, né? Mas eu acredito que eu devo ter alguma qualidade boa, porque para aguentar 19 anos... De escolher, né? É igual eles falam, família tem que amar a gente, que é parente, mas a esposa te escolhe, né? É verdade, porque eu lembro que uma das dificuldades que nós tínhamos, assim, foi a questão justamente isso aí, que quem casa quer casa, né? Então a gente casou, não tinha nem onde morar, não tinha uma casa, não tinha, eu ainda passei ainda 6 meses. 6 meses assim ainda com meu pai, né? Depois que eu me casei, que ela foi morar comigo no papai, 6 meses aí eu comecei a trabalhar. Meu pai me ajudou muito, muito. Eu construí minha casinha onde eu moro até hoje, né? E aí, quando a gente se casou, a gente definitivamente já estava no nosso lar. Entendi. Mas agora eu queria fazer uma pergunta bem assim mesmo, para você, Bruno Lima, sobre a questão que eu sei, que eu conheço a tua história, né? Te acompanho, somos amigos, inclusive. Você fala que eu jogo bola, mas eu não jogo com você, não. Mas pelo menos você já me deu muita oportunidade ali no Iranduba, né? A gente, né? Inclusive, quero participar do próximo. Agora já estou no veterano, agora já não estou mais jogando futebol, Neto, já no meio dos veteranos. Já. Aí dá para destacar mais. Com os veteranos eu consigo aparecer mais. Eu jogo com o pai dele, pra você ter uma ideia, o time do pai dele. E ele dá um show ainda. Ele, né? Meu amigo, ele é nosso camisa 10. Sobre as políticas públicas que tem hoje, a gente vê uma realidade. No Iranduba hoje, na nossa grande Manaus, nós temos colégio em tempo integral, nós temos um asfalto da rodovia Carlos Braga totalmente revitalizada, os nossos bairros planejados com lâmpadas de LED, diga-se de passagem, que eu vi que a prefeitura trocou aquelas lâmpadas dos bairros, colocaram lâmpada de LED. Eu gostaria de que você falasse aqui um pouco de políticas públicas que chegou nesses últimos anos, agora no seu mandato, agora já está no 2º mandato, não é isso? Para o nosso querido município de Iranduba. Bem, primeiro que o nosso município de Iranduba hoje ele está avançando em passos largos, e principalmente quando se diz na questão de infraestrutura, né? Nós estamos reestruturando o nosso município de Iranduba, graças a Deus, está crescendo muito e temos que continuar avançando, né? Continuar avançando para a área portuária, temos que fazer a questão de uma orla muito bem bonita ali para o nosso município de Iranduba, para atender o ribeirinho e a própria população que, aos finais de tarde, depois que chega do seu trabalho, quer caminhar para ter uma melhor qualidade de vida, tem que ter um lugar adequado. Que hoje as pessoas vão utilizar justamente do Residencial Amazonas 1. Você pode passar lá a qualquer hora do dia, as pessoas vão para lá aos finais de tarde para caminhar. Então nós temos que trabalhar justamente nessa propositura, né, de termos políticas públicas, de ter uma orla bonita para o nosso povo de Iranduba, para que as pessoas tenham condições, né, de praticar atividade física. E principalmente para os pais. Nossos pais, que somos a base familiar, que passamos o dia trabalhando
para prover o alimento, o sustento da nossa família, e aos finais de tarde e à noite, que nós queremos praticar uma atividade física, é interessantíssimo que nós possamos ter uma praça de alimentação bem adequada no nosso município e uma orla bem estruturada. Verdade. E nós vemos hoje, meu amigo Bruno, que hoje a Constrói, por exemplo, ela lançou agora o último empreendimento dela, ela lançou agora o Lacos Residência, que é um novo conceito de morar bem no Amazonas, é uma Smart City, é uma cidade totalmente planejada no quilômetro 5 da rodovia Manoel Urbano, com 2 entradas, uma ali no quilômetro 2,5, né, que é naquela rotatória do Cacau Pereira, e outra lá no quilômetro 5, vai ter 2 entradas, então, ou seja, trazendo qualidade de vida para os moradores, não só de Iranduba, mas do Amazonas. Você vê que do Brasil, nós temos clientes em São Paulo, Rio de Janeiro, em Portugal, Espanha, Japão, não é isso, Neto? Que aderiram os nossos investimentos dos produtos da Constrói Incorporadora. Então, hoje, nós vemos que o nosso município, hoje, falar de turismo, quando nós falamos hoje, por exemplo, do setor turístico, né, da região do Iranduba, nós temos um estádio maravilhoso, revitalizado, não é isso? Aquela quadra poliesportiva que tem lá, como é que é o nome da quadra do ginásio? É o ginásio Josué Araújo de Almeida. Josué Araújo de Almeida. Então, ou seja, você que está vendo a live agora, gente, nós temos motivo de sobra para falar bem do nosso município de Iranduba. Então, é um município promissor, crescendo em alta crescente. Nós vemos que em todas as áreas os empresários estão chegando, estão investindo, restaurantes, agora, recente, foi inaugurado a Cachaçaria do Dedé, que é um restaurante de qualidade aqui no Amazonas, reconhecido nacionalmente, porque você sabe que o Dedé, ele priva, né? Ele preza, aliás, pela qualidade. Nós vemos, inclusive até o nosso diretor, não é isso, Neto? Nós participamos de um almoço maravilhoso. Lá, que é maravilhoso, na Cachaçaria do Dedé, atravessando a Ponte Rio Negro, no primeiro ali no segundo posto Atem, está lá aquele restaurante maravilhoso de alto padrão no nosso município. Costelo, não é isso, meu amigo? Com certeza, isso é bom, não só a Cachaçaria do Dedé, assim como outros investimentos que estão chegando para a nossa cidade, né? Antes da gestão Augusto Ferraz, nós não tínhamos uma caixa, a TV lá, né, instalada, a Bemol dentro do nosso município de Iranduba, e também que é aquela verdinha que tem de pé de Cecília, APA Móveis também sendo implantada, assim como outros empreendimentos sendo implantados dentro do nosso município de Iranduba, né? Se nós formos para a estrada, nós temos vários restaurantes que está sendo implantado dentro do nosso município de Iranduba, e isso só tem a ganhar para o nosso povo. Tá certo. Gente, quero agradecer de coração, você que está na live até agora, que ficou na live, quero agradecer de coração o Grupo Constrói Incorporadora, a todos os colaboradores, corretores de imóveis, a todos vocês, imobiliários, lembrando que ainda estamos no feirão de lotes, vamos aproveitar. Neto Cunha, deixa a sua palavra final para os nossos telespectadores do Instagram da Constrói. Eu tenho que parabenizar, né, os colaboradores da Constrói, que são os papais que ainda conseguem trabalhar, ainda ser um paizão dentro de casa, né? Quero também parabenizar todos que estão acompanhando a gente pela live e dar um feliz Dia dos Pais. Tá aqui parabéns o nosso amigo... Todos os papais. Legal. A RM, o Maurício da Imobiliária RM está ao vivo conosco. Amigo Bruno Lima, suas palavras, considerações finais para todos os nossos telespectadores da Constrói. Primeiro eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar todo o Grupo Constrói, Francisco, em seu nome, do seu Gils, grande amigo, e do Gilcinho, que é meu amigo pescador, inclusive nossa pescaria já está marcada, em nome de Jesus. E eu quero desejar aqui um feliz Dia dos Pais a todos os papais, que Deus venha adentrar sobre seus lares, venha lhe guardar, lhe dar muita força, para que vocês possam continuar provendo o alimento de cada dia da sua família. Você que é a base familiar, você que sai todo dia pela manhã e chega tarde em casa, você que sai limpo, chega sujo do suor, com as mãos toda calejada, mas para dar o sustento e o melhor para a sua família. E o melhor dia, o melhor momento de nós que somos pais é quando nós retornamos para casa, quando nós vemos o carinho dos nossos filhos correndo, nos abraçando e mostrando a saudade que eles estão da gente, e isso é gratificante demais. Então, que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um dos papais. Parabéns a todos vocês, parabéns papais que estão aqui,
Em nome do Grupo Constrói, seu Gilson Cunha, quero agradecer de coração a todos vocês que vão assistir essa live, que estão assistindo e que vão assistir. E a mensagem que eu deixo é: Feliz Dia dos Pais. E você que ainda não presenteou o seu papai, lembre-se, estamos no Feirão de Lotes da Constrói Incorporadora e domingo agora, uma grande promoção de 50% de desconto, meus amigos, na entrada. Então, que tal presentear o seu pai com um dos nossos lotes, nossos terrenos, do Grupo Constrói Incorporadora. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.